Agora são 12h07 no horário de Brasília, então boa tarde para todos que estão aqui ao vivo com a gente em mais uma conversa do Entre Mundos. Se você está assistindo essa entrevista mais tarde, em algum outro horário, muito bem-vindo também ao nosso canal de conversas. O Entre Mundos é o canal de entrevistas da revista Unus Mundus, uma revista digital produzida, editada e organizada pela Academia BC2. É totalmente online, é totalmente gratuita, onde você vai encontrar diversos recursos, artigos, ensaios, podcasts, colunas, discutindo a interação entre fé, as ciências e a filosofia. E, de fato, assim, para nós da Academia BC2, a Unus Mundus tem sido motivo de grande alegria, de grande orgulho, na nossa capacidade de disponibilizar para o público brasileiro uma plataforma de tão alta qualidade para discutir esses assuntos, né? O que a gente chama de assuntos de interface, assuntos fronteiriços nessas várias disciplinas. E é tão difícil a gente encontrar materiais qualificados, com boa qualidade, mas é exatamente isso que a Unus Mundus tem promovido, diversas formas de mídia, com diversos níveis aí de profundidade, mas analisando e discutindo vários assuntos. A gente também tem a alegria de conseguir publicar vários autores brasileiros e internacionais na Unus Mundus, pessoas das ciências naturais, das ciências humanas, mas da filosofia, da teologia, dos estudos bíblicos, das diversas disciplinas que compõem essa grande mesa da discussão entre a fé, as ciências e a filosofia. E, pessoal, a gente insiste, mas é um recurso totalmente gratuito que você pode acessar no seu computador, no seu celular. Então, se você ainda não conhece a Unus Mundus, eu te convido para agora você clicar no nosso site, explorar lá, você vai ver que a gente já tem muita coisa publicada, muita coisa interessantíssima. E divulgue nos seus canais, para os seus amigos, e aproveite, né? Como eu disse, a Unus Mundus é uma iniciativa da Academia BC2. Aproveite e também conheça as nossas outras iniciativas, os nossos cursos online, o nosso material para o ensino médio, Ciência e Sapiência. E eu quero só deixar aqui registrado mais uma vez que nós temos aí por volta mais de um ano lançado diversos editais para premiar pessoas em ensaios, em estudo de livros e manuscrito de livros, que nós chamamos de Radar ABC2, uma busca de talentos nacionais que querem produzir, pensar e refletir sobre a fronteira entre a fé, as ciências e a filosofia. Você pergunta, Marcelo, e os ganhadores do Radar, né? Onde que vocês publicam os ensaios e os estudos vencedores? A gente publica, é claro, na própria Unus Mundus. Então, se você quiser olhar o que os ganhadores das chamadas passadas escreveram, tá tudo no nosso site da Unus Mundus. E a gente convida você para submeter o seu ensaio ou o seu estudo de livro nas próximas chamadas. E hoje nós temos a alegria de contar com um grande convidado. Aliás, a Entre Mundos é isso, né? Um espaço de entrevistas com grandes autores e com grandes pensadores que têm produzido aí reflexões na interface da fé, das ciências e da filosofia. Vocês que acompanham este canal de entrevistas sabem da qualidade dos nossos convidados. E hoje, como vocês já sabem, não é diferente. Então, eu quero chamar todo mundo aqui para a nossa roda de conversa, os entrevistadores e o nosso querido entrevistado. E também a querida Ellen, que vai dar a honra para a gente de fazer as traduções, né? Então, pessoal, rapidamente eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Antes, bem-vindos todos. Deixo aqui abrir as apresentações. Bom, Roberto Covolan dispensa apresentações para quem já está no universo da ABC2, da Academia ABC2. Ele atualmente é presidente da Academia ABC2. Ele também foi o presidente fundador da ABC2.
físico, graduado, mestrado e doutorado em física pela Universidade de Campinas, pela Unicamp, onde ele lecionou por muitos anos, desenvolvendo vários projetos, publicando nas revistas internacionais mais importantes da sua área, desenvolveu também a área de física médica na Unicamp, trabalhou com várias áreas da física, fez pós-doutorados na Itália, nos Estados Unidos, tem um currículo muito rico e nos últimos anos se tornou aqui para a gente do Brasil uma das principais referências na reflexão da interface entre fé e ciência. Professor Roberto, para nós é uma honra ter você com a gente nessa tarde. Obrigado, Marcelo. Obrigado por essa extremamente generosa apresentação. Na verdade, assim, estou muito feliz e particularmente feliz nesse dia por poder participar, ter a honra de participar dessa entrevista com o Ignácio Silva, que é o nosso querido amigo, e tendo contato com o livro dele, enfim, também dei uma ajudazinha na produção dessa obra, enfim, vai ser legal aqui essa conversa, vocês poderem saber mais a respeito do livro dele, mas desde já antecipo, é um grande livro, é um livro fundamental para quem quer saber a respeito desse tema fundamental, que é a área de ação divina, como é que isso se articula com a questão da providência e a ciência e tal. Vamos conversar a respeito disso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, Marcelo. Que isso, professor, para a gente é uma honra. Nós também temos outro convidado, entrevistador, que é o professor Matheus Passos, que teve algumas questões pessoais e talvez ele chegue aqui no percurso da entrevista, e se ele chegar eu farei uma rápida apresentação dele, ok? Então me permitam apresentar o nosso grande convidado. Inácio Silva é formado em filosofia pela Universidade Católica da Argentina. Ele possui o mestrado e o doutorado dele em ciência e religião no departamento de teologia pela Universidade de Oxford. Além disso, fez pós-doutorados e lecionou na Universidade de Oxford, onde foi pesquisador exatamente associado ao Harris Manchester College, que é o college de referência nos estudos de ciência e religião. Atualmente, é professor adjunto de Teologia e Ciência no Instituto de Filosofia da Universidade Austral, uma linda universidade que eu tive o privilégio de conhecer 2 anos atrás, lá na Argentina, e também é membro associado do Ian Ramsay Center for Science and Religion da Universidade de Oxford. O Inácio, além disso, ele tem sido um dos grandes autores nesse campo de reflexão, tendo publicado diversos papers nos journals mais importantes do mundo na área de estudos religiosos de ciência e religião, papers no Zygon, no Religious Studies e outros jornais muito importantes. Ele também já dirigiu diversos projetos financiados pelas fundações Templeton, e eu digo isso sem nenhum exagero, que quando a gente pensa em ciência e religião na América Latina, Inácio é um dos principais nomes, é uma das grandes referências para toda a América Latina em ciência e religião, ajudando comunidades intelectuais em todo o nosso continente. Ele publicou diversos papers e, como eu disse, também alguns livros, e recentemente nós da ABC2 tivemos o privilégio de traduzir e publicar Como Deus Age do Mundo, o debate sobre a providência divina e as leis naturais, do professor Inácio. Inácio, it's such an honor having you here with us today. Thank you very much. Well, Marcelo, thank you. Thank you very much. Thank you, Roberto. Thank you, ABC2, first of all, for assuming the project of translating this book. It's an honor for me, and also for having this opportunity to talk about it and to discuss it with the broader public. So nothing more than I'm honored, and I'm very, very grateful to you all. Muito obrigado, Marcelo, Roberto, pela oportunidade e por terem traduzido meu livro e por me dar a honra também de conversar sobre ele aqui agora.
Muito bem, e queria aproveitar para agradecer também especialmente a Ellen, que gentilmente aceitou o nosso convite para ser a tradutora, que é um trabalho super difícil, quem está aqui com a gente sabe como é desafiador. A Ellen, que é formada e tem em comunicação social, mestrado em estudos religiosos, agora mestranda em Yale, a partir de agosto, e trabalha com a comunicação da BC2. Muito obrigado, viu, Ellen? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito legal. Ô, gente, deixa eu aproveitar rapidamente para falar num elefante que está aqui entre a gente. Tem pessoas me perguntando o que é essa marca aqui no meu rosto, tá bom? Eu não saí brigando na rua, né? Eu tenho um afilhado de 6 anos que, no meio da euforia e da brincadeira e com as unhas não cortadas, acabou me fazendo um arranhãozinho, mas ardeu um pouquinho, mas foi uma boa memória, afinal das contas. Dito isso, pessoal, com muita alegria, vamos começar a nossa conversa. Com certeza vocês estão aqui com altas expectativas. Então, eu, como host, vou me dar o privilégio de fazer a primeira pergunta, que será a pergunta, talvez, mais filosófica, ou como eu gosto de chamá-la, a pergunta socrática da nossa conversa. So, because I'm the host, I'm going to give myself the privilege to ask the first question, and it's probably the most philosophical one. I call it the Socratic question. Ignácio Silva, quem é você? Ignacio, who are you? Wow, that is a Socratic question. Essa é a pergunta socrática. Yeah. So I like to think myself as a philosopher. Eu gosto de pensar em mim mesmo como filósofo, trained in the classical tradition, that is the tradition of Aristotle, Plato, Augustine, Aquinas. Treinado na tradição clássica, que é a tradição de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino. Who is also fascinated by the advances of the sciences, the physical and the biological sciences in particular. Também sou fascinado pelos avanços das ciências, principalmente as ciências biológicas, a física. And who wants to be a faithful Christian. E também quero ser um cristão fiel. And because of that definition of myself, I find myself bound to the question of the relations between science and religion. And in particular, go ahead. E por causa desse jeito de me definir, eu me encontro inclinado a pensar sobre essas questões da relação entre fé e ciência. In particular, physics, biology, and providence. And how can we say that God acts in the world? That's what moved me to write this book. Particularmente sobre física, biologia e a providência de Deus, como que Deus age no mundo. Foi isso que me levou a escrever esse livro. So that's me. Esse sou eu. Muito bom. E Inácio, além de ser um grande pensador e contribuidor para esse campo, eu tenho o privilégio também de chamá-lo de amigo. Então vamos lá, eu queria convidar o Roberto. Professor, por favor, pode fazer a sua primeira pergunta? Legal, obrigado. Inácio, um dos pontos centrais, um dos temas centrais do seu livro tem a ver com a ação de Deus em um universo que, por outro lado, é determinado por relações de causalidade rigidamente estabelecidas. So one of the main points of your book is the casual. Can you say again, professor, please? Relações de causalidade. The relations of causality in a universe that is governed by strict laws, natural laws. Portanto, um dos pontos centrais do seu livro é justamente a relação entre a providência divina e a ciência.
Yeah, therefore, your book investigates this relationship between divine providence and science. Então, você poderia, para começarmos a conversa, dizer um pouco a respeito dessa tensão teórica que há entre encararmos esses dois conceitos, ou seja, a providência divina e a ciência, e como é que seu livro propõe uma solução para isso? Yeah, so to start the conversation, can you explain a little bit more about this fundamental tension between these two concepts, and how does your book presents an answer or a solution to it? Yeah, that's the basic question, and it's a wonderful question. Essa é a pergunta fundamental e maravilhosa. The idea is that, starting with modern science in the 17th century, yeah, and I'm thinking about Newton, Boyle, yeah, everything that happens in the 18th century, 19th. A ideia é que, começando com a ciência moderna, né, que teve início no século XVII, com Doyle, Newton, e também depois no século XVIII, XIX. Science described the world in causal relations that were determinate, as you call it, right? And this gave rise to the idea of determinism, that the universe is a determinist universe. So that one cause caused one event, and there was no other option for that relation. A caused B, period, right? That's one point. Helen? Então, a ciência descreve o mundo como sendo de relações causais determinadas, né? Esse jeito, esse universo determinista. Então, uma causa causa um evento e não existe outra opção além dessa relação. A causou B e é isso. But in that universe, in which every event is caused by the previous event, it seems that we cannot bring in God to act. Então, nesse universo no qual todo evento é causado pelo evento anterior, parece que nós não podemos trazer a ação de Deus nesse universo. In that determinist universe, right? Nesse universo determinista. Yeah, so if we want to be faithful to the Christian faith that teaches that God is active in the universe, but we also want to be faithful to the science, we have a problem. Se queremos ser fiéis à fé cristã, que diz que Deus está sim agindo no universo, mas também ao mesmo tempo queremos ser fiéis à ciência, temos um problema aí. At least an apparent problem. Pelo menos um problema aparente. Mm-hmm. The question in the 21st century, the late 20th century and the early 21st century, was put excluding miracles, right? So the idea is that God performs miracles, of course, but also that God guides the universe with what is called regular providence. Yeah, so not miraculous actions. And the goal is to explain this regular providence. Então, a questão no começo do século XXI, no final do século XX, é colocada a respeito dos milagres. A ideia é que Deus performa milagres, mas também guia o universo com o que é chamado de providência regular, né? Os atos não miraculosos. Okay, so now in the 20th century, the beginning of the 20th century, we also have the development of quantum mechanics that describes the world in indeterministic terms. So at the beginning of the earth of the no começo do século XX também tivemos o desenvolvimento da mecânica quântica, que descreve o mundo de uma forma não determinista. Yeah.
So that apparently opens the game for God to have a space in the universe to act. E isso parece que abre o jogo, então, para Deus ter um espaço para agir no universo. Exactly. So the main idea in the book is to show that bringing as I said, the classical tradition in the thought of Thomas Aquinas, I want to show that God does not need those little spaces in quantum mechanics, right? And I want to show, we can discuss the details, how can we say that God acts in and through natural causes and guides them providentially. Então, a ideia principal do livro é mostrar que, ao trazer essa tradição clássica de Tomás de Aquino, eu quero mostrar que Deus não precisa desses pequenos espaços da mecânica quântica para agir. Ele pode agir em e através de causas naturais. So, studying Thomas Aquinas and his philosophy, in the book, I try to show that it's perfectly compatible, first, with quantum mechanics, and second, with the idea, the Christian idea, that God is active in the universe, guiding the development of the universe and the lives of human beings. Então, começando com Tomás de Aquino e sua filosofia, no livro eu tento mostrar que é compatível com a mecânica quântica, em primeiro lugar, e em segundo lugar também com a ideia cristã de que Deus é ativo no universo, guiando o desenvolvimento do mundo e as vidas humanas. Muito bom. Deixa eu aproveitar. Posso fazer pergunta, Roberto? Posso seguir aqui? Pode, vai em frente. Não, I'm gonna ask my question. Seu livro tem claramente muitas virtudes, mas uma dessas virtudes é a clareza com qual você expõe o Divine Action Project, né, o projeto da ação divina. So your book has many virtues, but one of them clearly is how clearly the clarity in which you describe the Divine Action Project. Yeah. Yeah. E então, como você acabou de citar, né, durante o século XX, pela emergência da mecânica quântica, houveram aí teólogos, cientistas, filósofos que trabalham nessa área, algumas propostas, das quais você elenca duas, talvez as mais importantes, que tentam achar nesse mundo indeterminado espaços em que Deus poderia agir, sem que essa ação fosse um rompimento das leis naturais. Mm-hmm. So as you mentioned, in the 20th century, with the development of quantical mechanics, theologians, scientists, and philosophers of these areas came up with a few propositions, and you mentioned two of them, of trying to find a way in this indeterminate universe, spaces in which God could act without dealing with the universal laws. E você cita o caso da indeterminação quântica e também Joe Polkinghorne e a teoria do caos. Mas você termina, embora reconhecendo os valores, com um tom crítico a essas abordagens, que elas têm talvez insuficiências. So about the quantical indetermination, you mentioned John Polkinghorne and the chaos theory, but you end up this chapter with a critical tone. So you recognize the good things about these ideas, but you also mention its limitations. Então minha pergunta é se você poderia deixar aqui para nós, claro, qual é o problema central ou conjunto de problemas centrais nessas abordagens? Por que, na sua opinião, elas, no final das contas, são insatisfatórias? Yeah, so my question here is,
ask you to clarify a little bit more about how what are the limitations you see in those theories. Yeah. So basically, the idea of these authors, Robert Russell is one of them, John Polkinghorne is another one of them, was that, or is, it still is for many of them, that natural causes and God acting in nature as a cause act at the same level. So if I have a natural cause, I cannot have another cause, right? If I move. Então, as ideias desses autores, como Russell e o Polkinghorne, são que as causas naturais ou a ação de Deus na natureza seriam do mesmo nível. Yeah. So if I move a book, it's me who's moving the book, not the wind or something else. It's me. Então, só pode ter uma causa. Se eu movo o livro, eu que estou movendo o livro, não é o vento ou nenhuma outra causa. There could be two causes doing something, yeah? But those two causes are at the same level. So Marcelo and I could be, if we were together, moving the book together, yeah? But I will put in half the force to move it, and Marcelo will be putting the other half of the force to move it. Então, até poderia ter duas causas realizando uma ação. Por exemplo, se eu e o Marcelo estivéssemos juntos movendo o livro, seriam duas causas, mas essas duas causas estão no mesmo nível. Então, eu estaria fazendo metade da força e o Marcelo metade da força para esse movimento acontecer. Mas nós dois estaríamos no mesmo nível. So, these authors, when they want to bring God to act in nature, need to find spaces where there is no natural cause. Então, para haver uma forma de Deus agir na natureza, teria que achar esses espaços em que não existe uma causa natural. So there are certain physical theories like quantum mechanics or chaos theory, or some interpretations of quantum mechanics and some interpretations of chaos theory that bring up or portray these spaces with no natural causes. Então, tem algumas teorias físicas, como a mecânica quântica, a teoria do caos, e algumas interpretações dessas teorias que mostrariam, né, que nos mostrariam esses espaços sem causa natural que Deus poderia agir. And because there's no natural cause, we can bring in God. E aí, porque não tem causa natural, aí a gente pode falar que é Deus, pode trazer Deus para a história. So first, the good things that I find. Então, primeiro, as coisas que eu acho boas nessas teorias. Yeah. The fact that they recognize that nature is not a determinist nature. I think that's good. Eu acho que é bom o fato de que eles reconhecem que a natureza não é determinista. Because nature is not a clockwork, it's not a machine. Porque a natureza não é um relógio funcionando, né? Não é uma máquina. Exactly. So that I think that is really good. Now, the thing that I don't like is that they put God at the same level of natural causes. Então, isso é o que eu gosto. Mas o que eu não gosto dessas teorias, o que eu critico, é que elas colocam Deus como no mesmo nível das causas naturais. And I don't like it because, being truthful to the Christian tradition, God is completely different than natural causes because God is the cause, the creator of all other natural, of all natural causes, of everything, right? By being the creator, he is completely different, right? E o que eu não gosto disso é porque, sendo, né, fiéis à tradição cristã,
Deus é totalmente diferente das causas naturais, porque ele é a causa e o criador de todas as causas naturais e de tudo. Então, por ser o criador, ele é totalmente diferente da própria criação dele, que seriam as leis naturais. And so, if God is totally different, right? Então, se Deus é totalmente diferente, we shouldn't put God as competing with natural causes. a gente não deveria colocar Deus competindo com as causas naturais. And the second thing, or a consequence of this, is that it turns the relation between God and the natural laws or the laws of nature upside down. First, we assume that God creates everything, and so everything depends on God. But then we conclude that God depends on what nature offers to be able to act, right? So it turns it upside down. E a segunda coisa, que é uma consequência dessa primeira, é que isso vira de cabeça para baixo a relação entre Deus e as causas da natureza. Se primeiro a gente assume que tudo foi criado e tudo depende de Deus, mas aí depois a gente conclui que Deus depende do que a natureza oferta para poder agir, tá de cabeça para baixo, de ponta cabeça. So there you go. Muito bom, obrigado. Very good, thank you. Roberto, por favor, sua próxima pergunta. Next question. Inácio, e por que Tomás de Aquino? O que motivou você a escolher a metafísica de Tomás de Aquino para discutir essa interação, a questão da ação divina, como é que ela interage, como é que Deus interage com o universo, não é? E gostaria de saber se essa sua abordagem de Tomás de Aquino, quais são os insights importantes que ela traz para a gente agora, enfim, para esse mundo do século XXI. Eu vou ler em inglês aqui a pergunta do Roberto, que eu acho que o Inácio entende bastante português, mas só para falar tudo aqui. I would like to know what motivated you to revisit the ideas of Thomas Aquinas on providence in order to relate them to modern science. What inspired you to delve into Thomas Aquinas' metaphysics of divine action? And what unique perspective does Thomas Aquinas' metaphysics offer on this topic? And what important insights do you hope readers will gain from exploring this topic in your book? Thank you, Roberto. This was the first question I was asked when I started with this back in Oxford. Why Aquinas? Essa foi a primeira pergunta que eu recebi quando eu comecei esse projeto de escrever lá em Oxford. Por que Aquino? Por que Tomás de Aquino? And I found a few answers to the question. First, biographical one, my own biography. I mean, I was trained in the philosophy of Thomas Aquinas, and I thought that Aquinas' ideas could offer new insights. We'll go into those in a second. Então, eu tenho algumas respostas para isso, né? A primeira é biográfica, da minha própria biografia, porque eu fui treinado na filosofia de Tomás de Aquino e eu pensei que as ideias dele poderiam oferecer novos insights. Second, I found that the name of Thomas Aquinas was already installed in the debate, but the presentations, I found them incomplete. Em segundo lugar, eu acho o nome dele, né, o nome de Tomás de Aquino já tinha sido inserido nesse debate, mas com apresentações que eu entendia como incompletas. So I thought I could offer a complete account. Eu achei que eu poderia oferecer uma ideia mais completa sobre o pensamento dele. To enrich the debate, the para contemporary enriquecer debate. O debate.
And finally, those insights, right, which basically, I think, and Thomas Aquinas highlights this idea all the time, was not like a natural cause. God does not cause as a natural cause. I think that is the key idea to unlocking the whole debate. E aí, um dos insights de Tomás de Aquino que eu queria acrescentar é porque ele realça as ideias o tempo todo de que Deus não é uma causa natural. Travou um pouquinho, mas Deus não é uma causa natural. If you think, even from the Newton and Leibniz controversy, right, on the clockwork universe, right, Leibniz always complained that Newton's universe needed God to wind it up again and again. Yeah, and the winding up is just being a natural cause, just fixing it, right? Mesmo a partir das controvérsias de Newton, né, que os iluministas reclamavam. Newton e Leibniz. Leibniz. Que o Leibniz ele reclamava que o universo de Newton, que era o relógio, né, a máquina que funcionava sozinha, ainda assim precisava que Deus fosse lá e desse corda. Então ainda precisava de uma causa que fosse Deus. And even in the evolutionary debates, right, from the 19th century with Darwin onwards. E mesmo os debates evolucionistas do século XIX, a partir de Darwin, the main problem is always, how can God put the finger here and make a new species appear? A questão principal era sempre como que Deus pode colocar o dedo aqui e fazer novas espécies aparecerem. So I thought, and I found that the key idea was God does not act as a natural cause. We need a new image, a new conception of God being a cause. Então eu pensei, eu acho que a principal ideia é que Deus não age como uma causa natural. Precisamos de uma nova imagem para entender a ação de Deus. And that I found in the work of Thomas Aquinas. E eu achei isso no trabalho de Tomás de Aquino. Muito bom, excelente. Deixa eu aproveitar que a gente já entrou em Tomás de Aquino para fazer uma pergunta aqui do sistema teórico tomista, que talvez ajude a gente e os nossos ouvintes a entenderem a sua proposta. Então, because we were already talking about Thomas Aquinas, let me ask a question about the theoretical system of Thomas Aquinas for our viewers to get the picture. Então, no primeiro capítulo em que você começa introduzindo as ideias de Tomás, é um capítulo sobre as causas. Né? Então, para Tomás, seguindo a boa e antiga tradição aristotélica, quando a gente fala de causa, a gente pode falar de 4 modos. Wait. So in your first chapter, you start introducing Thomas Aquinas' ideas. It's a chapter about causes. So for him, following the good old Aristotelic tradition, there are 4 types of causes. Right? E a minha pergunta, para não me alongar muito nisso, mas pessoal, leiam o livro porque acho que todo mundo que passa, né, pela escola escuta falar das tal 4 causas, e este capítulo tem uma clareza para explicar isso magnífica. Yeah, so just telling our readers to read the book because we all learn about Thomas Aquinas at school, and the 4 types of causes, but this book has an incredible way to portray it.
ou Aristóteles, né? Mas minha pergunta é, Aristóteles. quando nós falamos então das causas naturais, a gente pode falar delas, das causas naturais, de 4 formas, né? Causa material, formal, eficiente e final. Causas naturais. So when we talk about natural causes, we can look at them in 4 different types: material cause, final cause, formal cause, and efficient cause. So, quando nós falamos de Deus como uma causa, a gente pode falar God as a cause, a gente pode falar dele em um único sentido, em mais de um sentido. Como a gente pode se referir a Deus enquanto causa? How can we refer to God as a cause? Is it in just one sense or many different senses? So, thank you. This is good. Boa pergunta. The first thing to say is that because God is completely different, we do not have direct access to God. And everything we say will be imperfect, incomplete, or impositive, analogical. A primeira coisa a dizer é que, porque Deus é totalmente diferente, nós não temos acesso direto a Deus. E tudo que dizemos sobre ele será sempre imperfeito, incompleto ou analógico. Can I make a parenthesis here? Posso fazer parênteses? I am always speaking metaphysically, not from theology or faith. Eu estou sempre falando metafisicamente. Não estou falando em termos de teologia ou fé. Yeah, because by faith we know God through Jesus Christ. Yeah. Porque pela fé nós conhecemos Deus através de Jesus. Okay. So metaphysically we cannot say. Metafisicamente. Yeah, we cannot say anything. Yeah, we cannot affirm things perfectly from God. Yeah. Metafisicamente a gente não pode afirmar coisas perfeitamente sobre Deus. So, with that in mind, we can speak about God from the things that we know. Então, com isso em mente, a gente pode falar sobre Deus a partir das coisas que a gente sabe. Yeah. Now, we know about the natural world and we know about the causes in the natural world. E a gente sabe sobre o mundo natural e sobre as causas do mundo natural. And that's the first idea of causality that we have, the natural causality. Essa é a primeira ideia sobre a causalidade natural que a gente tem. So now, the first idea about causality is natural causality. A primeira ideia sobre a causalidade que a gente tem é a causalidade natural. Yeah. So with that idea, we can speak about God's causality analogically. E com essa ideia a gente pode falar sobre a causalidade de Deus de forma analógica, com analogia. Right? So the main idea to speak about the 4 natural causes is the notion of dependence. Yeah? Então, a principal ideia para falar dessas 4 causas é a noção de dependência. Yeah. So the formal cause is a cause because the thing depends on the formal cause to be this thing or that thing, to be a duck or to be a tree, right? Então, a causa formal, por exemplo, é uma causa, porque a coisa depende da causa formal para ser uma coisa ou outra, para ser um cachorro, uma árvore. The same thing we can say or similar about the material cause. Yeah, the material cause is a cause because the thing depends upon the material thing, the material cause, to be a material thing.
E uma coisa similar a gente pode falar sobre a causa material. Ela é uma causa porque a coisa depende da causa material para ser material, para ser matéria. Yes, exactly. Yeah. If the material cause was not there, the thing would not be material. Se a causa material não tivesse aí, a coisa não seria material. Exactly. Yeah. And the same thing we can say about the final cause. Yeah, the activity depends on the final cause, and the same thing we can say about the efficient cause, right? The thing that is made depends on the efficient cause to exist. E a gente poderia dizer o mesmo sobre a causa final e a causa eficiente. As coisas dependem delas para ter finalidade, etc. Exactly. So, first, we can say that everything depends upon God as the creator. Então, primeiro, a gente pode dizer que tudo depende de Deus como criador. And so God is the cause of everything, because everything depends upon God. Então, Deus é a causa de tudo, porque tudo depende de Deus. Okay? Good. É isso. Second, we can go one by one. Oh, we have balloons. Many causes now, many causes. Oh. Amazing. I forgot about the hands thing. É. Okay, so second, we can consider each of the four causes and see whether God is an efficient cause, a final cause, a formal cause, and a material cause, right? Thomas Aquinas will say, analogically speaking, God is an efficient cause because God makes everything in existence, right? Então, em segundo lugar, a gente poderia considerar cada uma dessas quatro causas e perguntar e considerar se Deus é uma delas. E aí, Tomás de Aquino diria que, falando analogicamente, Deus seria uma causa eficiente, porque ele trouxe tudo à existência. Ele está começando pelo eficiente, né? Vou falar das outras. We can also say that God is a final cause because everything aims or everything returns to God in the end, yeah? E aí, então, Deus também seria a causa final, porque tudo retorna a Deus no final. And also we can say that God is the formal cause, but an extrinsic formal cause, yes, so a formal cause that is not in the thing. So Thomas Aquinas calls that an exemplar formal cause. Yeah, very Platonic. Aquinas is not only Aristotelian. E Deus também seria uma causa formal extrínseca, que é fora do objeto. Tomás também é platônico, não só aristotélico. So this exemplar formal cause causes, right, things to be what they are. E essa causa formal exemplar causa as coisas para serem o que elas são. Yeah, these are God's ideas, the ideas that God has of things. São as ideias que Deus tem sobre as coisas que traz elas à existência. Now, what about the material cause? Well, God is not the stuff out of which things are made. Mas aí, e a causa material? E a causa material? Porque Deus, ele não é a substância, a matéria da qual as coisas são feitas. As coisas não são feitas de Deus. So, in no way, God can be a material cause. Então, não tem jeito de Deus ser uma causa material. So, just summarizing, we can speak about God being a cause analogically, starting from our knowledge of the natural causes. Então, para resumir, a gente pode falar sobre Deus ser a causa de forma analógica. Yeah. And the key idea is that of dependence. E a ideia principal é essa ideia da dependência. Muito bom. Pessoal, tem uma novidade. O nosso outro entrevistador chegou e vai dar tempo dele fazer uma pergunta, pelo menos. O Matheus teve um problema que a energia acabou, né? Então, Matheus, aqui no meio da conversa, mas obrigado por ter topado o convite.
O Matheus, rapidamente, pessoal, ele é professor do curso de filosofia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu tive o privilégio de conhecê-lo na Unicamp, quando eu era um mero aluno de graduação, e o Matheus estava lá fazendo a sua pesquisa de doutorado, né? E a gente se encontrava para tomar um café e conversar um pouco sobre Agostinho e Tomás de Aquino. E, para mim, é uma das referências que a gente tem aqui no Brasil para pensar em filosofia medieval. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma honra ter você com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a Ellen, ao Roberto, ao Marcelo e ao professor Ignácio. Peço desculpas pelo problema técnico que me deixou bastante nervoso aqui. Não consegui entrar a tempo. Mas, professor Ignácio, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter lido seu livro. Professor, first of all, thank you all for the opportunity to be here, and sorry that I had these technical issues that had made me very nervous that I couldn't be here before. But then, first of all, Professor, I want to thank you for the opportunity to read your book. E, para ser direto ao ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta. And going straight to the point, I wanted to ask you a question. Sobre uma figura quase ausente no seu livro. About a figure that is absent in your book. Por que o senhor escolheu por não discutir a tese de Avicena sobre a causalidade eficiente própria à divindade em seu ato de criação? So why did you choose not to discuss Avicenna's thesis on efficient causality proper to divinity in its act of creation? Uma vez que essa tese encontra ressonâncias explícitas no tratamento que Tomás de Aquino confere à mesma temática. Since this thesis finds explicit resonances in Thomas Aquinas' treatment of the same theme. Muito obrigado. Thank you. Professor Mateus, thank you very much. This is a very pertinent question. Professor Mateus, muito obrigada. Muito obrigado. Essa é uma pergunta muito importante. You make me think. Está me fazendo pensar. Yes, because there is a chapter in which I make a very short history on ideas of providence and the natural world. And I guess when one makes very short histories, one has to make choices. And I guess I chose, the Kalam authors and Averroes because they were very opposed to each other. And that was a pedagogical move, if you want. It was easy to show that contradiction among themselves, that opposition, while Avicenna, through his writings, he was a teacher of Aquinas. So Aquinas doesn't agree fully, but drinks from the font of Avicenna's metaphysics, right? So I guess that would be the reason. It was not a conscious decision. I found it very easy to put the Kalam and Averroes on one side and on the other, right? Bringing Avicenna would have been, particularly his ideas of efficient causation in creation, it would have been just too close to what Aquinas has to say, and it would have made me get into too much of a medieval discussion to disentangle them. Sorry, Helen, that was very long.
I'm writing it down. Então, tem um capítulo em que eu faço uma curta história das ideias de providência e mundo natural. Mas eu acho que quando alguém faz uma curta história, acaba tendo que fazer escolhas. E eu acho que eu escolhi esses outros autores. Alguém sabe dizer o nome deles que eu não peguei? Tá mudo. Averroes e o Calan. Então eu escolhi falar sobre esses autores porque as ideias deles eram bem opostas, eles eram bem opostos um ao outro. Então foi um movimento pedagógico que eu escolhi, porque era mais fácil mostrar as oposições e contradições entre eles. Enquanto o Avicenna, né, que é o que você perguntou, era um professor de Tomás de Aquino, ele não concordava com tudo, mas ele bebia dessa fonte da metafísica de Avicenna. Então eu acho que foi por isso, não foi uma decisão consciente, mas eu achei mais fácil trazer os dois como ideias opostas, e o Avicenna seria muito perto do que o Tomás de Aquino queria dizer, e não me faria entrar numa história das ideias medievais. That was a very good question. Difficult. Foi uma pergunta muito boa e difícil. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Matheus. Roberto, você poderia fazer a sua próxima pergunta? Marcelo, que tal se o Matheus tivesse a chance de fazer mais perguntas aí, dado que ele chegou? Tá legal. Matheus, se você quiser, pode colocar mais uma pergunta, então, por favor? Já que o Inácio gostou de perguntas difíceis. Não sei se serão tão difíceis assim, a bondade de vocês. Bem, professor, e muito obrigado, Roberto. Ao tratar da noção de participação em Tomás de Aquino... Pode falar, porque eu tenho a escrita aqui e já traduzi. Tá bom. Ao tratar da noção de participação em Tomás de Aquino, o senhor afirma, e eu o cito: a noção de participação é a ferramenta metafísica preferida de Tomás de Aquino para expressar a relação fundamental de dependência das criaturas em Deus, tanto para sua origem quanto para sua semelhança com a essência divina. Fim de citação. A noção de participação seria a ferramenta mais utilizada por Tomás para estabelecer o vínculo das criaturas para com Deus? E outros instrumentos, como sua teoria da causalidade, que é o que o senhor mais aborda no texto, e mesmo no registro predicativo, sua tese sobre a analogia. Obrigado. So, when discussing the notion of participation in Thomas Aquinas, you state, and I quote, "The notion of participation in Thomas Aquinas' preferred metaphysical tool is Thomas Aquinas' preferred metaphysical tool for expressing the fundamental relationship of dependence of creatures on God, both for their origin and for their likeness to the divine essence." End of quote. Would the notion of participation be the most used tool by Thomas to establish the link of creatures to God? And what about other instruments, such as his theory of causality, and even in a predicative register, his thesis on analogy? I really enjoy these questions. Gosto muito dessas perguntas. So, I don't know if participation is the most used tool. We should ask Cornelio Fabro, for instance, right? That would be a very interesting topic of research. That was fun. But I think, and this is a guess, right? This is me being or pretending to be a student of Aquinas. I think the Neoplatonic in him, in Thomas Aquinas, makes him prefer the language of participation. Because if you go and read in between the lines, every time he presents an Aristotelian argument
he tries to translate it, or many times, not every time, but he tries to translate it into the language of participation, right? Probably for his Augustinian readers back in the 13th century, right? So there is always, perhaps not always, but in many places, this movement from the Aristotelian terminology to the more Neoplatonic terminology, and back and forth. So I don't know if it's the most used metaphysical tool. I would venture to say that it's his preferred tool, right? But that's just a guess of mine. Então, eu não sei se participação é a ferramenta mais usada. Isso seria um bom tópico de pesquisa, a gente poderia perguntar ao Cornélio Frago, mas eu acho, e é um palpite meu, eu aqui fingindo ser estudante de Tomás de Aquino, que o lado neoplatônico dele faz com que ele prefira essa linguagem de participação, porque se você lê nas entrelinhas, toda vez que ele apresenta um argumento aristotélico, ele tenta traduzir, na maioria das vezes, na linguagem de participação. Provavelmente para os seus leitores agostinianos do século XIII. E tem sempre esse movimento da terminologia aristotélica para a terminologia mais neoplatônica e vice-versa. Eu não sei se é a ferramenta metafísica mais usada por ele, mas eu ousaria dizer que é a preferida. And can I continue? Please. E vou continuar. The good thing about the language of participation, and Mateus, please tell me what you think, is that it's a very unique language to speak about the relation between God and creatures. And it emphasizes that distinction, that transcendence, right, that God has in relation to creature. If we speak about causes and efficient causes, then we run the risk of putting everything at the same level, which is the big problem of the debate today. Então, uma coisa que eu acho boa dessa linguagem de participação, e aí, Mateus, você me diz o que você acha, é que é uma linguagem muito única para dizer sobre a relação entre Deus e as criaturas, porque ela enfatiza essa distinção e a transcendência que Deus tem em relação às criaturas. Enquanto se a gente falar de causas eficientes, a gente corre o risco de colocar tudo no mesmo nível, que é o grande problema do debate atual. Eu concordo. Eu penso que a participação ela demarca a semelhança e a diferença. So I agree. I think that participation marks the similarity and the difference. Assim como a teoria da analogia. As well as analogical theory of analogy. Concordo plenamente. So I agree completely. Acabamos de testemunhar algo raríssimo na conversa entre filósofos. Porém, na concordância, algo raríssimo, gente. We just witnessed a really rare phenomenon in the conversation between philosophers, the complete agreement. Muito bom. Roberto, a gente tem um tempo para você colocar a sua última pergunta. Tá ótimo. Bem, uma pergunta de caráter mais geral. Inácio, ação divina é uma questão central nas discussões das relações entre religião e ciência. A sua abordagem... Pode falar. I know, a broader question, divine action is a central question in the debate between science and religion. E você crê que a sua abordagem traz alguma implicação específica, alguma contribuição única para a maneira como nós vemos a relação entre ciência e religião? So do you see
a unique perspective that your work brings for the way we see the relationship between religion and metaphysics or science? Mm-hmm. Well, I don't know if it's unique, but I think it's this perspective of the book has the goal of achieving the how can I put it, the gold standard that everybody wants in science and religion, which is to create a dialogue in which both the science and the theological perspectives, they are both autonomous, but they can both enrich each other from that dialogue, right? In the other perspectives that we started discussing with the question of Marcelo, the problem was that theology was almost getting in the science, right? And so the autonomy was not preserved. In this perspective, I think we can allow the science to speak about nature, and the theology learns about what the science has to say about nature and can perform a proper theology of nature. And at the same time, theology can speak about God from that knowledge about nature. Yeah? And the other way around. So that, I think that's the gold standard. And this perspective that I present tries to achieve that by bringing the old tradition of Thomas Aquinas, the classical philosophy. Então, eu não sei se essa é uma perspectiva única, mas eu acho que a perspectiva do livro, ela tem o objetivo de atingir o que todos querem em diálogo entre fé e ciência, que é criar um diálogo em que ambos, tanto a ciência quanto a fé, sejam autônomos, né? E ambos possam enriquecer um ao outro com esse diálogo. Nas outras perspectivas que a gente discutiu, na pergunta do Marcelo, ele trouxe ela, o problema era que a teologia estava quase entrando dentro da ciência e a autonomia da teologia não era preservada. Nessas perspectivas que eu trago, eu acho que podemos permitir a ciência falar sobre a natureza e a teologia aprender o que a ciência fala da natureza e poder fazer uma teologia natural, ao mesmo tempo em que a teologia pode falar sobre Deus a partir disso, e vice-versa. E esse que é o objetivo, né, principal, e a perspectiva que eu trago tenta atingir isso, ao trazer a tradição clássica de Tomás de Aquino para chegar nesse objetivo. Ok, obrigado. Thank you. Muito bom. Matheus, você gostaria de fazer alguma última pergunta? Não precisa ser aquelas que você escreveu, talvez alguma outra coisa que te ocorreu. Gostaria de colocar uma pergunta final? Ou... Se possível, pode ser aquela, caso você não se importe. Pode ser, claro. Por favor. Pois bem, professor. Na verdade, é uma questão mais terminológica. E, infelizmente, eu não peguei o início do debate, né? Então, desculpe se sou repetitivo. Não é, pode trazer. O senhor afirma, desde o início do livro, que examinará a providência divina a partir da metafísica de Tomás de Aquino. E há uma ênfase nesse conceito. O senhor poderia comentar um pouco mais a distinção de Tomás entre as duas teologias, ou seja, a filosofia primeira por um lado e a sacra doutrina por outro? Qual é a distinção entre ambas? Obrigado. So I'd like to ask a terminological question, and I hope it wasn't discussed before when I wasn't here. You state that you will examine divine providence from the metaphysics of Thomas Aquinas. Could you comment a little more on the distinction of the theologies in Thomas Aquinas? That is, the distinction between
primary philosophy or first philosophy, and Sacra Doctrina. Oh, you're muted. Yeah. Okay. Yes, that's a good question, and I hinted at it, but we didn't discuss it. É uma boa pergunta. Eu cheguei a dar algumas pistas sobre isso, mas não cheguei a discutir isso. So my idea was to do a book in what the classical tradition would say is just philosophy, right? Just a rational discourse about God from the only use of natural reason, which includes the senses, so science is included. Então, a minha ideia era fazer um livro sobre o que a tradição clássica diria. Então, só a partir da filosofia, do discurso natural, do uso da razão natural, dos sentidos. At least in Thomas and in the Thomistic tradition, there is a distinction between natural theology, or first philosophy, as you call it, which is really good, and I'm going to say why in a second, and Sacra Doctrina, or supernatural theology. And então, pelo menos no pensamento tomista, tem uma distinção entre teologia natural, que é o que você chamou de primeira filosofia, né? Filosofia primeira, que eu achei muito legal esse termo, e Sacra Doutrina, ou teologia sobrenatural. So the first one is what I tried to do in the book. Yeah, just by use of the powers of our natural reason, try to know as much as we can about God. And the second is using the revelation, so the data of faith, to know more about God. Então, a primeira é o que eu tento fazer no livro, usando apenas os poderes da razão natural, tentar saber o máximo possível sobre Deus. E a segunda é a partir da revelação, usando os dados da fé, para saber mais sobre Deus. So if you check, and if I remember well, I might, but I think I did this, the only reference to scripture is at the end of the book. Yeah? Então, se você checar, eu não lembro bem agora, mas eu acho que eu fiz isso, que a única referência à Bíblia é no fim do livro. Right? Which is when Thomas makes, so when I quote Aquinas commenting on the Gospel of John. Que é quando eu faço uma citação de Tomás de Aquino comentando o Evangelho de João. That was my way of saying philosophy stops here. Isso foi o meu jeito de falar, a filosofia acabou aqui. First philosophy stops here. Now we need to know more. We need Sacra Doctrina, or supernatural theology, right? We need a filosofia primeira acabou aqui, e a partir daí a gente precisa da Sacra Doutrina, ou do sobrenatural, né? Teologia. And now just a little historical fact. For Aquinas, the term natural theology was actually a bad thing. It was what the pantheists, the ancient pantheists, did, right? It was the theology about nature of the pantheists, because everything was God. So it was natural theology, because nature was God, right? Então, um pequeno fato histórico é que, para Tomás de Aquino, o termo teologia natural era uma coisa ruim, porque ele entendia que isso era o que os panteístas antigos faziam. Era uma teologia sobre a natureza dos panteístas, porque tudo era Deus, então seria uma teologia sobre a natureza,
sendo a natureza próprio Deus. So the term natural theology, as we use it today, the discourse about God using natural reason, came later on in the 15th century and caught on in the 17th century, with Boyle, Newton, and then, of course, with Paley in the 18th, 19th century. Então, o termo teologia natural, como a gente usa hoje, que significa o discurso sobre Deus usando a razão natural, chegou depois, no século XV, e pegou mesmo no século XVII, com Boyle, Newton. And then Paley in the 18th and 19th century. E com Paley nos séculos XVIII, XIX em diante. And something similar with the supernatural theology, right? For Aquinas, when he spoke about the supernatural, he usually referred to the gifts of the Holy Spirit to human beings. Então, algo similar acontece com o termo teologia sobrenatural, porque para Tomás de Aquino, quando ele falava de sobrenatural, ele se referia aos dons do Espírito dados às pessoas. So it didn't have a negative connotation, but it was not a term that referred to the theological work. Então, não tinha uma conotação negativa, mas era um termo que significava outra coisa, né? Não dizia respeito ao trabalho teológico como um todo. So these two terms later were assumed by the Thomists, the Thomistic school, and it's still used today, but Aquinas didn't use them. E esses dois termos foram trazidos depois pelos estudiosos de Tomás de Aquino, pela escola dele, mas do jeito que a gente usa eles hoje, não era o jeito que ele usava naquela época. That's it. É isso. Uau! Muito bom, pessoal. A gente está com o nosso horário já quase esgotando, né? Então, para respeitar o Inácio, eu tinha uma última pergunta, mas eu acho que ela ia dar pano para manga. Dá tempo, Inácio, de eu fazer uma última pergunta? Do you have time to ask a final question? Yes, Okay. one more question. I got lost in the Portuguese, sorry. Oh, no. Yeah, he just said that our time is running up, but he wanted to know if he could do one more. Então, muito obrigado. Então, é o seguinte, filósofos analíticos, eles adoram fazer experimentos mentais. Então, vou fazer um. So analytical philosophers love to do mental experiments and mental games. So I'm going to do one of them. Então, vamos supor que há 2000 anos atrás, um homem chamado Lázaro tenha morrido. So let's suppose that 2,000 years ago, a man called Lazarus had died. Então, o seu sangue parou de circular, o seu pulmão parou de funcionar e automaticamente os seus tecidos começaram a se desfazer aos poucos. So his blood stopped circling, his heart stopped beating, and his tissues started working. E daí chegou um profeta em ascensão da Galileia chamado Jesus. So there it came a new prophet around Galilee called Jesus. E chegou lá, falou algumas coisas, e o Lázaro voltou a viver. And he got there, spoke a few things, and then Lazarus came back to life. Então, isso parece um caso de ação divina especial. So that sounds like a case of special divine action. Eu não sei os detalhes, mas talvez o pessoal lá que usa os modelos da física quântica ia falar alguma coisa sobre os eventos. O Roberto tá Toda hora os balãozinhos. Alguma coisa sobre como esses tecidos que estavam morrendo, mas lá no mundo quântico das indeterminações e possibilidades, alguma coisa, algum input informacional aconteceu que reverteu o processo. Não sei os detalhes. So I don't know the details, but
the quantum physics folks would say something about that, what happened in the quantical level with the tissues, or something reversed. Informational input that makes I don't know. Mas a minha pergunta é como você explica isso a partir da sua teoria, né? Então, But my question is, how do you explain that from your theory? Então, esse é um caso de ação divina especial. Então, como a gente poderia usar a linguagem da primeira e segunda causa, ou da causa divina e as causas naturais, para dar um tipo de explicação de um milagre como esse dentro da teoria de Tomás? So how could we explain a miracle like this using Thomas Aquinas' theory? Que você falou das causas? Causas primárias e secundárias, né? Ou seja, o arsenal teórico apresentado, que você apresentou muito bem em termos gerais, eu estou querendo aplicar ele para um caso específico. So how could we use these theoretical tools that you present so well of first and second cause, or other tools from your theory? How could you explain a miracle like this? Yes. Okay. So, two things. Again. Two things. Well, at least I'm learning. Look. Yeah, but it's not all the time. Sometimes it appears, oh yeah, no it is. So, two things. First, because the whole debate wants to explain regular providence, right? And by that, I don't mean general, but special providence, but in the regular sense, and not miracles. Yeah, I only discussed miracles in the book in a very short section, right? So the whole model of primary and secondary causes explains how God can be involved in the world without performing miracles, but still guide the world providentially. Ellen. Então, duas coisas, né? A primeira é porque o debate todo do meu livro quer explicar a providência regular, e aí eu não quero dizer só a providência geral, também a providência especial, mas um sentido geral, que não falando de milagres, né? Então eu só falo sobre milagres no livro em uma seção muito pequena. O modelo que eu trago de causas primárias e secundárias, ele explica como Deus pode se envolver no mundo sem performar milagres, mas ainda assim guiando a natureza e as leis naturais. Now, second, just about a month ago, I gave a lecture about miracles in Aquinas, and a good friend asked me to give this lecture like 6 months ago, and I said, well, I don't know much about miracles. I know general providence, you know. But he insisted. E mais ou menos um mês atrás eu dei uma palestra sobre milagres no pensamento de Tomás de Aquino, e um amigo me pediu para dar essa palestra um tempo antes, e eu pensei, puxa, eu não sei muito sobre milagres, eu sei só sobre a providência divina geral. But I studied it, and I've realized that following the same metaphysical principles, particularly those that explain creation out of nothing, Thomas can explain how miracles work. E enquanto eu preparava a palestra, eu percebi que eu poderia usar os mesmos princípios metafísicos, principalmente os que explicam a criação a partir do nada, para explicar como os milagres funcionam. So, two things again. We have to remember that the whole debate accepts, or everybody who participates in the debate, or at least most people, accept that God has the power to perform miracles. Então, outra lista aí de duas coisas, né? A primeira é que a gente tem que lembrar que as pessoas que participam desse debate, em geral, elas aceitam a ideia de que Deus tem poder para performar milagres.
And now, but the question is how that can Mas a happen. pergunta é como? Como Deus performa milagres? And Aquinas sources brings a notion which is quite surprising, and he says, if God is the creator, there can be a potency of obedience in creatures, so that creatures obey what God tells them to do, and only God. Então, as fontes de Aquino trazem uma noção muito surpreendente que diz que se Deus é o Criador, pode haver uma potência de obediência nas criaturas, de forma que as criaturas obedeçam o que Deus, e somente Deus, diz para elas fazerem. So, with that notion of obedience, creatures obey their creator, right? In a way that is not similar to how children obey their parents. Not similar. Então, com essa noção de obediência, as criaturas, elas obedecem o seu Criador de um jeito que é diferente, não é igual o jeito que crianças obedecem seus pais. É outra forma. So that when God wants to transform water into wine, water obeys. When God... In Malbec, right? Always. Então, quando Deus quer transformar água em vinho, e aí o Marcel especificou o tipo de vinho aí que Deus quer transformar. Quando Deus quer transformar água em vinho, a água obedece o que Deus diz. And Lazarus' dead body obeyed God in Jesus. E o corpo morto de Lázaro, ele obedeceu o que Deus disse, né, em Jesus, e voltou à vida. That was more complex because the soul obeyed as well in it returning to Lazarus' body. Esse caso é mais complexo porque também a alma de Lázaro teve que obedecer também para voltar para o corpo. Mm-hmm. But the key idea is that everything has a capacity to obey God. If God commands something. Mas a ideia principal é que tudo tem a capacidade de obedecer a Deus. Todas as coisas criadas têm essa capacidade se Deus der algum comando. So there you go. But it's not in the book. Mas não está no livro. Essa discussão. Queridos que estão aqui com a gente nessa tarde e pessoas queridas que estão assistindo isso em outros momentos, a gente está chegando agora ao final da nossa entrevista, que se alongou um pouquinho a mais, graças à generosidade do nosso querido... eu ia falar autor, né? Mas eu aprendi também com o Inácio a pronúncia de author, our great author Inácio Silva. E sem dúvida, para todos que assistiram, sabem o privilégio que a gente conversar com o autor dessa magnitude, dessa capacidade argumentativa, dessa quantidade de conhecimentos, dessa proeza, dessa destreza em escrever sobre temas tão difíceis, com tanta argúcia, com tanta clareza, com tanto poder argumentativo. Então fica aqui o nosso incentivo para que vocês comprem esse livro sensacional, se deliciem com esse banquete. Queridos, muito obrigado. Inácio, em primeiro lugar, obrigado pela sua generosidade e por ter aceito o nosso convite, viu? Thank you again. Thank you, Marcelo, for the invitation, for arranging for the translation of the book. Thank you, Roberto, for all the work that you've done in Brazil. It's amazing. Thank you, Mateus, for reading the book and making really interesting questions. I really enjoy that. And of course, thank you, Helen, as well. Wonderful translation, great job, and congratulations to you again. Thank you. Então, ele está agradecendo, né, o Marcelo por ter
trabalhado na tradução do livro, por ter conduzido a entrevista e convidado. Também agradecendo o Roberto por todo o trabalho que ele faz aqui no Brasil, e agradecendo o Matheus pelas ótimas perguntas, e também me agradecendo pela tradução. Tudo bem, então, pegando onda nos agradecimentos do Inácio, estendo novamente, obrigado Roberto e Matheus por terem aceito o convite, por terem contribuído com perguntas tão boas, tão profundas, né, para que o debate fosse rico. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo, uma honra aí estar no seu Entre Mundos. E, Marcelo, a Ana está até lembrando aqui nos comentários para a gente pedir o pessoal que está online aí para deixar o like, porque isso ajuda muito na transmissão desse vídeo para outras pessoas. Muito bem. Obrigado, Matheus. E Ellen, obrigado, viu, por esse trabalho tão difícil que você fez com tanta excelência. Que isso, é um privilégio para mim também. Então, pessoal, com isso nós terminamos mais uma Entre Mundos. Tenham um resto de dia excelente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.